E começamos. Bom dia. Graças a Deus por esse dia. Hoje a gente vai entrar em mais uma aula. Estamos já na reta final desse tema. Um tema muito importante de ser discutido, né? E antes da gente passar para o conteúdo, acho importante fazer uma rápida revisão daquilo que a gente já comentou, né? Só para ficarmos na mesma página, mas no começo nós falamos, né, de como era o plano original de Deus antes do pecado, onde deveria haver harmonia, igualdade, equilíbrio na relação entre o homem e a mulher, mas infelizmente o pecado destruiu, né, esse plano e fez com que as coisas se tornassem completamente diferentes daquilo que era o plano original de Deus. Óbvio que Deus sabia de tudo isso, onisciente, tá? Mas por que eu estou, né, voltando nesse tema? Para que a gente lembre que tão importante quanto a salvação, às vezes a gente imagina o plano de Deus só olhando o aspecto da salvação, né? O aspecto de não vamos para o inferno, vamos para a eternidade. Mas tão importante quanto a salvação é entender que a graça ela deve também restaurar esse plano original de Deus nesta realidade, neste plano que nós estamos, né? Porque é fácil você pensar na salvação mirando a eternidade. Uau, vou estar com Cristo, vou estar na glória, eternidade com Deus, tudo mais. É fácil você pensar na salvação, pensar na graça como um caminho para a eternidade com Cristo. Mas a gente não pode esquecer que a graça, esse favor, além desse aspecto de salvação, deve também restaurar a condição original que Deus tinha estabelecido quando ele criou todas as coisas, que é exatamente essa condição de igualdade, harmonia e equilíbrio que ele planejou. Tudo bem? Então a gente começa aqui nossa aula de número 7, como eu falei, a gente entra numa reta final nesse tema, né? Mas hoje a gente vai pegar aqueles versículos que nós vimos na semana passada e vamos passar um pouquinho mais sobre eles, comentar um pouquinho mais a respeito deles, né? Porque esses versículos que foram escritos no primeiro século, né? Logo quando no primeiro século da igreja, eles foram base para toda a construção do que a igreja tem hoje. Então, falar um pouco sobre eles e conhecê-los é extremamente importante, porque ajuda a gente a refletir. Qual que é o nosso objetivo? Importante. Nosso objetivo é que, ao refletir sobre esses versículos, você tenha a sua opinião a respeito deles. Tá? E que você seja desafiado a repensar certos parâmetros, certas premissas, porque como igreja a gente não quer que você tenha uma visão enviesada, vamos dizer assim, né? Mas que você tenha uma visão espiritual, mas que ao mesmo tempo não seja uma visão obtusa, né? Uma visão distorcida, mas sim uma visão que você acredita, porque você tem o Espírito de Deus habitando na sua vida. Então, uma visão que você sinta, não, eu acredito que esta é realmente a vontade, o propósito, o desejo de Deus para temas como esse. E não só para isso aqui que a gente vai falar, mas para tudo de uma forma geral. Tá? A igreja igreja não como instituição, né? Ela erra muito quando tenta doutrinar
pessoas por uma visão que não necessariamente é a visão ideal. E por que eu estou falando isso? Porque todas as igrejas têm as suas doutrinas, as suas tradições, as suas práticas. E muitas discordam. Vou dar um exemplo rápido, fácil, antes da gente entrar no assunto. Tem igrejas que ensinam que se deve guardar o sábado. Tem igrejas que ensinam que não deve guardar o sábado. E tanto uma quanto a outra vai usar o quê? As escrituras para defender seu ponto de vista. Tem igrejas que dizem, não, a mulher não pode usar calça. Tem igrejas que dizem que isso não tem problema. E tanto uma quanto a outra vai usar a mesma Bíblia para defender seu ponto de vista. Então, o nosso propósito aqui é fazer com que você, ao estudar as Escrituras, você se permita que Deus esclareça a tua mente, o teu coração a respeito da verdade. E que essa verdade faça sentido para você. Tá? E não que a gente não tem, Paulinho, o hábito de ficar colocando nosso ponto de vista, nossa verdade. A gente fala aquilo que é a verdade de Deus. E o que a gente não sabe, a gente pode até dar uma opinião, mas não deixa de ser apenas a nossa opinião, não necessariamente uma verdade que você precisa acreditar. Antes de entrar nesse ponto, eu queria só fazer um comentário extremamente importante, porque às vezes pode passar desapercebido, e eu vou colocar aqui na tela um capítulo do livro de 1 Coríntios para poder ilustrar. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo, mas a questão não é o capítulo. A questão que eu vou comentar aqui é um pouco mais abrangente. Né? Quando você observa qualquer capítulo da Bíblia, e eu vou pegar o que eu trouxe hoje aqui, você vê que todas as Bíblias têm capítulos e versículos. Nós sabemos que esses capítulos e versículos eles não são originais. O que eu quero dizer com isso? Que o escritor de 1 Coríntios, dos Evangelhos, dos profetas, eles não escreveram capítulo 20, versículo 1. Então o Zofar, o Naamita tomou a palavra. Não, eles não escreveram assim. Eles escreveram como? Exatamente como a gente escreve. Parágrafos e frases dentro desses parágrafos. Foi assim que foi escrito. 1000 anos depois dessa época aqui, é que, para facilitar o estudo, os homens começaram a estruturar o texto em capítulos e versículos. Então não foram escritos dessa forma. Por isso, é extremamente perigoso eu pegar um versículo no meio de um texto e pautar todo um pensamento em cima dele. Porque aquele texto não foi escrito em versículos. E os versículos, eles não necessariamente expressam uma única ideia. Eles podem estar inseridos dentro de uma ideia maior. Vocês estão me entendendo? Então, quando você estiver estudando as escrituras, quando você estiver meditando, seja no aplicativo ou mesmo num livro assim, impresso, né? Veja se esse livro ele tem dentro dele a divisão por capítulos. Aliás, a divisão por parágrafos. Porque esta divisão é que vai ajudar a gente a entender melhor o conceito. Tá vendo? Eu vou correr um pouquinho mais aqui para baixo. Você pode ver o capítulo 6, o versículo 6. Aqui também é onde mexer. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui mostra pra gente que aqui começa um parágrafo novo. E é exatamente como a gente aprendeu nas aulas lá do ensino fundamental, do ensino médio. Quando você começa um parágrafo, quer dizer o quê? Você está começando um novo pensamento, começando uma nova ideia, começando um novo conteúdo. E tudo aquilo que está dentro daquele parágrafo está falando do assunto
que aquele parágrafo traz para a gente. Tá? Parece um pouco óbvio, mas é exatamente a falta de observar este princípio que faz com que as pessoas corram o risco de pegar um versículo que está no meio de um parágrafo sem olhar todo o texto e também o contexto que esse texto está inserido. Então aqui começa um parágrafo. Se a gente descer um pouquinho mais, deixa eu ver se eu consigo puxar ali, né? Aqui já começa, né, outro parágrafo. Então, atenção a isso, porque ajuda bastante a gente se situar melhor na mensagem, na ideia que aquele texto está querendo trazer para a gente. Faz sentido? Tá? Sei que é óbvio isso, mas acho que é importante mencionar antes da gente entrar no texto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse cara para cá, para a gente voltar aqui para a apresentação. Deixa eu esconder um pouquinho essa tela. Beleza? Então vamos falar um pouquinho do cristianismo do primeiro século. A gente já viu, né, esses versículos aqui, então são 2 slides falando, né, dessas ideias que a gente vê aqui. Mas vamos começar do começo. Tá? Nesse capítulo 11 de 1 Coríntios, né, e não vou puxar um pouco a régua assim, né, vou falar antes. Quando Paulo escreveu essa carta, a igreja de Corinto tinha coisas que precisavam ser corrigidas. Coisas comportamentais. A igreja tinha adotado um comportamento que precisava de um ajuste. Então, ao escrever a carta, ele tinha como objetivo ajustar algumas coisas que não estavam funcionando bem dentro da igreja. Se você ler a carta, aí eu estou falando do contexto, né? Então, se você ler a carta, você vai ver que tinha problemas de divisões, tinha problema de ordem no culto, tinham coisas que a igreja estava fazendo certa, mas tinham coisas que a igreja estava fazendo completamente erradas. E o apóstolo precisava então escrever uma carta para aparar essas arestas, para deixar que isso que estava certo continuasse certo, mas aquilo que estava errado precisava ser corrigido, porque poderia atrapalhar a saúde da igreja. Então, esse é o contexto da carta. E por que isso é importante? Porque senão a gente pega problemas que são pontuais e transforma em verdades universais e gera uma confusão na nossa cabeça. Porque uma coisa é você falar de um problema pontual, uma coisa é você transformar aquele problema numa questão global, universal, geral e não faz sentido. Nessa carta, por exemplo, Paulo comenta a respeito de uma pessoa que estava tendo, né, uma relação sexual equivocada e ele fala, olha, tirem essa pessoa da igreja. Tira essa pessoa da igreja. Senão esse comportamento aí vai contaminar. Estão me entendendo? A gente leu, né? Mas se for o caso, a gente pode resgatar. Na outra carta, ele menciona essa situação e fala, ó, traga uma pessoa de volta para a comunhão da igreja. Porque ficar fora está muito ruim, muito triste. Então traga o rapaz de volta para a comunhão da igreja. Por que eu estou pegando este exemplo? Porque essa ideia de você pegar uma pessoa que está cometendo um pecado que é sabido pela comunidade e excluir a pessoa da comunhão da igreja foi uma prática que se espalhou para tudo quanto é lugar, segundo século, terceiro século, na história da igreja, essa prática de você está errado, está excluído, excomungado, perdeu a comunhão da igreja. Por conta desta situação, né, de Paulo. Então,
Você percebe? Pegou um problema e falou assim, agora isso aqui é a regra. A pessoa pecou, a gente expulsa. E nos séculos seguintes, os bispos da igreja, um em particular, agora vai me fugir o nome dele, mas um em particular disse o seguinte, que Deus é Pai. Prestem atenção nisso. Vocês podem depois pesquisar no Google, vocês vão encontrar essa fala. Deus é Pai e a igreja é a mãe. E sem a igreja não tem salvação. Então, essa ideia queria dizer o seguinte, que se você está fora da comunhão da igreja, não tem jeito para você. Você pode amar Deus, pode fazer o que você quiser, mas você não está na comunhão da igreja, não tem salvação. Depois pesquisem essa frase. Deus é o Pai. Deixa eu ver se dá para pesquisar aqui. Bem, fica mais fácil da gente validar. Se não aparecer aqui, eu me comprometo a trazer para vocês. Deus é Pai e a igreja é a mãe. Vamos ver se vai aparecer quem falou isso aqui. Se não aparecer, eu trago para vocês na próxima semana e mostro quem foi o autor desta pérola. Né? Não vai aparecer aqui. Trago na próxima semana, porque a ideia não é falar da fala dessa pessoa, mas ao contrário, usar apenas isso como um exemplo. Deixa eu só corrigir aqui para ver se vem. Se vier, aí eu mostro para vocês. Não. Mas eu trago na próxima semana, porque a ideia era mais ilustrar. Então, esse bispo que falou isso, imagina, né? Dada a influência que ele tinha, isso foi um pensamento que reverberou dentro da igreja. E aí a igreja, daquele momento, não daquele, até anterior a esse momento em diante, tinha essa prática. Pega o camarada, excomunga, exclui, tira a comunhão e determina, você perdeu a tua salvação, porque a salvação só existe se você estiver dentro da igreja. Então, essas ideias são perigosas nesse sentido, porque você pega algo pontual, transforma aquilo numa doutrina e aí faz com que as coisas ganhem um contexto que não é o contexto certo. Mas vamos voltar aqui para o nosso material. Então, o versículo que eu peguei aqui, que é o versículo 13, de novo, né? A gente não pode olhar o versículo sem olhar o parágrafo que esse versículo está inserido, porque é o parágrafo que vai dar toda a ideia que a gente está querendo representar ali. O versículo é só um fragmento. Mas eu peguei aqui o versículo, que é um versículo que a gente já ouve bastante falar, né? E vamos refletir sobre ele, né? Que é Paulo falando. Né? Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça. Então, está falando aí, Cristo é o cabeça. E o versículo continua. Eu acho que eu estou avançando ao invés disso. Acho que agora vai. Então, Cristo é o cabeça. Eu dei um destaque aqui. De todo homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é cabeça de Cristo. Se a gente lê friamente, o que parece? Vamos ler friamente, assim. O que parece quando a gente lê? Quem arrisca? Parece que é uma hierarquia, né? Mulher, homem, Cristo, Deus. Parece que é uma hierarquia? Todo mundo tem essa percepção? Olhando friamente, parece que a gente está falando de uma hierarquia. Aí a gente tem que se perguntar. E olha só como a pergunta é complexa. Se o pai e o filho são iguais, por que existiria uma hierarquia? Faz sentido? Se eles são iguais, por que existiria uma hierarquia?
Esse versículo causou um monte de distorções dentro da igreja, a ponto da igreja, né, em alguns momentos, ensinar que o filho era subordinado ao pai, como se ele fosse, né, o pai é o chefe e o filho é o chefiado. Mas a ideia aqui não pode ser essa, porque não faz sentido. Né? Pensando, né, como nós temos o Espírito de Deus, a gente tem uma relação com Deus, não faz sentido a gente pensar que Deus criaria uma hierarquia. Porque se ele cria uma hierarquia, as pessoas então não são iguais. Vocês estão me entendendo? Porque a hierarquia, ela existe para quê? Para estabelecer níveis. Então você é desse nível ou eu sou desse nível. Não faria sentido para Deus criar uma hierarquia, porque aí ele estaria fazendo acepções. E a confusão, ela acontece exatamente por conta do uso da palavra cabeça, que em grego, como você pode ver aí, é kefali. E kefali, na verdade, por mais que tenha a tradução por cabeça, o sentido dessa palavra é um sentido de servir e não de exercer poder. Olha só que loucura. Né? E você pode ver esse comentário, exatamente, a fonte que eu estou tirando é exatamente o comentário desta Bíblia que está aqui comigo. Que essa ideia de cabeça não é a ideia de cabeça de exercer poder sobre o outro. Não é o homem exercendo poder sobre a mulher. Porque isso é meio desapegado do propósito de Deus de um exercendo poder sobre o outro. São todos filhos. E são todos iguais. Essa ideia de cabeça deveria ter este objetivo que você está vendo aí. O objetivo de servir às necessidades espirituais, emocionais e físicas. Então, olha que loucura. Ser cabeça é ser servo. Não é ser autoridade, ser governador, ser chefe, ser o mandante. E isso faz todo sentido porque quando Jesus veio a esse mundo, ele disse que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. E Cristo como cabeça, ele existe, né, na figura de cabeça para nos ajudar com as nossas necessidades espirituais, emocionais. Vocês estão vendo? Né? Que é um sentido completamente diferente. O homem cabeça não é o homem chefe da casa. Que chega e fala, eu tomo a decisão e você faz, porque eu sou cabeça. Não é esse o sentido. Porque Kefali tem como propósito mostrar que você é aquele, você homem é aquele que vai servir que vai, né, servir as necessidades espirituais da mulher. E o Kefali, ele tem um papel exatamente de ajudar. Então você não está para mandar, você está para ajudar. E subverte exatamente o papel, porque como foi criado lá no Jardim do Éden, quem era que deveria ajudar? Não foi a mulher que foi criada para ajudar? Aqui subverteu esse conceito, porque agora é o homem que tem que ajudar. Porque Kefali como substantivo, né, traduzido por cabeça, não é de exercer poder, mas de serviço. Então, o homem, dentro do seu casamento, ele é que deve ajudar a mulher nas suas necessidades emocionais, espirituais e físicas. Porque foi para isso que Deus colocou. Se lá no Jardim do Homem era a mulher que deveria ajudar, aqui agora, debaixo da graça, é o homem que tem que ajudar. E a gente ajuda quando? Quando precisa. Não precisa, caminha. Precisa ajudar? Ajuda. Não é engraçado isso, né?
Né? E eu não estou inventando, é o próprio termo que está ali que remete a essa ideia. Mas a gente vê muita coisa dizendo, não, você é o cabeça, você que tem que tomar a decisão, Deus vai cobrar de você, e fica toda aquela, né, aquela sistematização de que o que a gente está falando aqui é de poder, quando na verdade não é de poder. Então Deus está a serviço da gente, não a gente a serviço dele? Porque se segue essa... Vamos pensar um pouco nisso, né? Deus está a serviço ou nós estamos a serviço dele? Será que não é uma relação mútua de ele nos ajudar e nós trabalhamos para ele? Será que não é uma relação mútua? Porque quando você pede e ele faz, ele não está exatamente ajudando a nossa necessidade? Tá? Se a gente pegar, por exemplo, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, ele precisava ter feito aquilo? Né? Mas aquilo não é exemplo de que Deus está lá para nos ajudar nas nossas necessidades? Pegar na nossa mão quando a gente não consegue fazer sozinho? Né? Não é reduzir Deus ao papel de servo, mas mostrar que Ele está aqui para nos ajudar, né, quando tiver dificuldade. Não é impressionante, né? Não é repensar tudo aquilo que a gente, né, que de repente a gente, isso é um pouco da religiosidade, a gente colocou Deus tão distante e a gente tão aqui embaixo, quando na verdade o que Ele quer é relacionamento. E não dá para ter relacionamento assim. Ele lá intocável e a gente aqui sozinho. E a prova disso é que ele nem precisava sofrer, mas ele veio para sofrer, para sentir como que dói, mesmo ele sabendo que dói, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe que dói, mas veio para mostrar, olha, eu sinto o que vocês sentem, eu choro, eu me alegro, eu me entristeço. E a gente vê essas palavras aparecendo na relação com Deus, né? Deus ficando irado, né? Deus, né, sofrendo pelo pecado do povo, né? Quando o povo estava no deserto. Né? Então, olha só como a Escritura aproxima Deus da gente ao invés de nos distanciar dele. A ponto dele dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para mostrar para vocês que as necessidades que vocês têm, eu posso resolver, eu posso ajudar. Eu posso mostrar uma forma de vocês passarem por isso. Curioso, né, Luiz? É um jeito. Né? E a gente não está reduzindo Deus a uma condição de servo, mas a gente está aproximando, né, um ser tão grandioso e tão amoroso de nós, trazendo ele para perto de nós, dizendo assim: olha, ele está aqui comigo, sofrendo comigo e me ajudando sempre que eu precisar, sempre que eu pedir. E é engraçado porque se você olhar a oração do Pai Nosso, você vai ver que tem um monte de pedido lá. Pedido do pão, pedido de não deixar cair em tentação, pedido para livrar do mal, pedido para ver o reino. É um monte de pedido que tem naquela oração. E quem que ensinou essa oração? O próprio Jesus, não foi? Vamos continuar? Né? A questão do véu. A questão do véu. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Né? E olha só uma coisa. Né? Lembra que eu comentei com vocês que eles estavam, né, num contexto diferente do contexto do Antigo Testamento. Ali o Império Romano tinha estabelecido um padrão sociocultural. E o padrão daquela época, e a igreja de Corinto, por ser uma igreja muito cosmopolita, né, o que quer dizer isso? Uma igreja, uma cidade, na verdade, né, muito cosmopolita, quer dizer mistura de muita cultura.
cultura, muito comportamento, muita gente de fora, religião, muito de tudo. Né? Pensa numa cidade, né, totalmente diversa, né, com muita gente diferente, de muitos lugares, muitas culturas, muitas línguas, muitos comportamentos. Mas uma das coisas que era um padrão era que a mulher casada, para que ela pudesse ser reconhecida como mulher casada, ela usava um véu. E quando a mulher que era casada tirava esse véu, ela passava para a sociedade a mensagem de que, olha, eu não sou casada. É uma coisa disso aqui, ó. Né? Só que naquela época era um véu. Então, e serve também para os homens nesse caso aqui. Mas, né, uma mulher sem o véu, ela passava a mensagem para a sociedade de que ela não tinha um compromisso com o marido, ela estava livre. E isso para o marido era ruim, porque, mas eu estou casada com você e você está passando uma mensagem de que você não tem marido. Né? Se eu olhar somente esse versículo aqui, eu não vou ter essa percepção, porque esse versículo fala, é um fragmento deste contexto que eu acabei de contar para vocês, porque a ideia aqui não é da mulher no geral, mas a ideia aqui é da mulher casada. E Paulo estava mostrando o seguinte, olha, por mais que nós estamos na igreja, nós também estamos inseridos num contexto cultural. E eles sabiam disso, porque aquela cidade era assim. Então, se você é mulher, por mais que você está dentro da igreja, lembra que, no seu caso, estar em público, porque o orar e profetizar aqui não tem outro sentido do que você estar num lugar em público, que não tinha problema orar e profetizar, mas cabeça descoberta, você está passando uma mensagem que você é uma mulher solteira, quando na verdade você é uma mulher casada. E nessa você está desonrando o seu marido, porque você está mostrando para a sociedade que esse relacionamento não é importante. Né? Esse era o contexto. E, de novo, é um contexto, né, antropológico. É mencionado aqui no comentário desta Bíblia, não é em todo lugar que você encontra, mas mostra que a preocupação de Paulo aqui não era doutrinária, era comportamental. Era não fazer com que a igreja adquirisse um comportamento que não teria problema, mas que levasse para a sociedade uma mensagem distorcida. E aí sim isso poderia ser um problema, porque aí, né, uma mulher que, pelo padrão da sociedade, casada, deveria estar com a cabeça coberta e ela passa a andar com a cabeça descoberta, mostra que ela não tinha relacionamento com ninguém. E o marido poderia interpretar aquilo de uma forma ruim, tipo, né, ela está casada comigo, mas quer se mostrar para a sociedade como uma mulher livre, uma mulher solteira. Tá? E essa era um pouco da preocupação. Que não é diferente de certos padrões que a gente tem hoje. Né? Então, se eu sou casado, né, e uso aliança, então todo mundo que vê sabe que eu sou um homem casado. Se eu sou casado e não uso aliança, as pessoas não tem como saber. Posso ser viúvo, pode ser divorciado, posso ser solteiro, pode ser muita coisa. Tá? Então, a ideia do véu era exatamente passar uma mensagem de que aquela mulher tinha um compromisso com outro homem. E por que isso entra aqui, né? Porque, olha só que loucura. A partir do segundo século, a igreja ela começou a restringir demais a presença das pessoas nos cultos. Então, o culto ele deixou de ser público e passou a ser privado. Por uma série de fatores. Medo de perseguição, retaliação do Estado, tinha vários motivos para isso. Mas as pessoas de fora começaram a criar teorias a respeito do que acontecia naquelas reuniões.
Isso está registrado na história, tá? Então, se você pesquisar, você vai encontrar que as pessoas de fora achavam que os cristãos eles praticavam orgias dentro das suas reuniões, porque todo mundo se chamava de irmão e irmã. Nossa, eles se relacionam com os seus irmãos, com as suas irmãs. Né? Onde já se viu que ela casa com a sua irmã? Ele casou com a irmã, porque ele chama a mulher de irmã. Eles começaram a dizer que a igreja, todo domingo, matava uma criança chamada Jesus, achavam uma criança chamada Jesus, matavam essa criança, comiam a carne dela e ainda bebiam o sangue. Era a ceia, sabe? A ceia, né? Mas como ninguém entrava, somente os cristãos entravam, ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Então ficava aquela fofocaiada, né? Do tipo, não, lá eles matam criança e comem a carne e bebem o sangue. Gente, eu não estou inventando, é documentado isso. Né? Por isso que os cristãos eles eram meio odiados pela sociedade, porque eles tinham um comportamento que não era aceitável. Né? E era pior, porque assim, quando você entrava na igreja, você só participava da ceia depois que você fosse batizado. Então, mesmo quem era membro da igreja que não era batizado, não participava da ceia. Então, não sabia exatamente o que acontecia ali até que pudesse ser batizado. Então, se fechar demais no grupo, né, gerava exatamente essas distorções para os que estavam de fora. E aqui não seria diferente. Então, se Paulo não chamasse atenção para a importância de que certos comportamentos precisam ser seguidos, isso daria um problema enorme dentro da igreja. Para o relacionamento do marido com a mulher e também pela forma como a sociedade olharia as mulheres cristãs. Como que a sociedade de fora olharia as mulheres cristãs? Elas não se preocupam com o relacionamento com seus maridos, porque elas não usam véu. Elas acham que tudo bem. Então, nós não temos esse costume. Então, a gente não precisa colocar véu. Porque o véu não tem nenhum valor espiritual. O véu não santifica a mulher. Não deixa a mulher mais santa, mais aceitável diante de Deus. Não faz nenhuma diferença. Mas tem igrejas que usam e que entende por conta desta palavra que ela precisa usar. Mas eu estou falando para vocês que este fator não é um fator espiritual, é um fator social daquela época, antropológico, daquela cultura. E para nós isso não faz diferença. Então, você não precisa. Eu fui num velório há um tempo atrás, onde a mulher que morreu ela era de uma igreja que usava véu. Então, na hora que começou o culto, as mulheres tiraram o véu e colocaram o véu na cabeça. Né? E eu fiquei lá, e tudo bem. Acabou virando um costume deles colocar o véu. Mas eu não vou criticar e nem vou condenar, porque querendo ou não, é a forma que aquela igreja interpretou isso aqui. E eu estou dizendo para vocês que do ponto de vista espiritual isso não faz diferença. Mas eu não preciso chegar para uma pessoa daquela igreja e falar isso. Porque eu vou dizer, olha, isso é uma tradição de vocês. Porque é como vocês entenderam isso aqui. E tudo bem. Não tem pecado em usar o véu ou não usar o véu. Não tem pecado nenhum. É só um comportamento. É só uma prática que vocês acreditam que precisam ou que não precisam. Tudo bem? E é de bom tom pensar assim. Porque senão a gente começa a segregar a igreja de Cristo. Os que usam o véu, os que não usam o véu. Mas o véu não precisa, mas o véu precisa. Tinha uma moça que trabalhava comigo e a gente fazia oração no final. Ela é dessa igreja. Ela fala, posso usar o véu? Ela não tem problema nenhum. E aí ela colocava o véu, orava e se sentia bem com isso. Se sentia que estava certo. Né?
está fazendo para Deus, não tem problema. Né? Se você está convicto de que aquilo está certo, por mais que a gente interprete isso de uma forma diferente, tudo bem. Né? O que a gente não pode é viver, fazer daquilo um peso. Né? Eu não vou orar porque eu estou sem meu véu. Aí não, né? Então, tem que só tomar esse cuidado para aquilo que eu falei no começo, né? De não pegar uma questão pontual e transformar aquilo de uma maneira que vire um peso na vida de quem não pratica. Já aconteceu algumas vezes também que ela não estava e ela participou. Exatamente. Continuamos na próxima semana, então a gente vai falar um pouquinho mais desses versículos, desses temas, e a gente vai discutindo e falando. Amém? Então Deus abençoe vocês.